Bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio, nós abordamos o stress. Na verdade, fizemos uma introdução à temática do stress. E agora que estamos a lidar com o stress, hoje vou-te ensinar a preveni-lo. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 45º episódio do meu podcast. Já tenho técnicas úteis para controlar o stress. Queres controlar o teu? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. No último episódio falamos sobre stress, introduzimos toda a temática e foi extremamente importante para que entendas que o stress existe em todo o lado, sempre existiu e quer queiramos quer não, tudo o que acontece de nefasto em nós, as doenças e todos os processos adversos são fruto de stress. Mas isso deves recordar-te do último episódio. Perguntávamos então se devíamos evitar o stress. Na verdade, o stress faz parte de nós. E sim, temos que arranjar formas de o controlar, de lidar com o stress. A melhor forma de gestão de stress foca-se numa associação de dois fatores: reduzir a exposição ao stress, também chamado de downshifting, e desenvolver uma resposta ao stress mais eficaz. No entanto, entre estes dois fatores, um outro salienta-se como muito mais essencial, como muito mais importante de aprender: a capacidade de lidar com o stress. E hoje trago-te algumas técnicas para esta primeira parte em como prevenir o stress. Vamos ver um exemplo vulgar. Quando tu exercitas o teu corpo, estás a colocá-lo deliberadamente em stress, correto? Na tua ideia, estás a fazê-lo para maximizar a eficácia da tua ginástica e para o fazeres tens de permitir ao teu corpo tempo de recuperação. Sempre que os teus músculos são colocados em stress e lhes é dado tempo para recuperar, eles tornam-se mais fortes. Aliás, isso acontece também com o teu coração, que é também um músculo, quando estamos a falar, por exemplo, de exercícios de aeróbica. Por que razão achas que os corredores de maratona, os triatletas, insistem tanto no treino por intervalos? Porque seguem este padrão. O corpo pode e deve ser colocado sob stress para aprender e depois deve ser colocado em descanso para integrar. Estejas tu a falar de músculos, estejas tu a falar das tuas aprendizagens mentais e emocionais, ou até mesmo energéticas. Voltando aos atletas, alternando entre períodos de atividade intensa e atividades mais suaves, os atletas conseguem fazer todo este desenvolvimento muscular, esta aprendizagem corporal. Vê, por exemplo, um atleta que faz vários sprints em que está a colocar o corpo em stress e depois todo o processo de descanso e alongamento para dar um tempo de recuperação. Na verdade, o que eles estão a fazer é desenvolver sistematicamente a sua força, a sua estamina, a sua capacidade de lidar com o stress. Alternar entre a exposição ao stress e a recuperação não é apenas uma boa ideia, é a única ideia saudável e que é inevitável para que nós melhoremos, seja a nível muscular, seja a nível de lidar com o stress. O exemplo mais extremo pode ser descoberto, por exemplo, no Japão, onde o karoshi, ou morte por excesso de trabalho,
ameaçou tornar-se, em certas alturas, numa espécie de epidemia nacional. Embora o falecimento seja a última solução, como o tempo de recuperação de qualidade, o esgotamento, a exaustão, as doenças misteriosas que te impedem de trabalhar são normalmente as formas mais familiares de preenchermos inconscientemente as necessidades de equilíbrio do nosso corpo. Ou seja, se és um workaholic, se passas todo o teu tempo a trabalhar, então certamente estás a colocar o teu corpo sob stress sem nunca lhe oferecer momentos de pausa. O que isso vai fazer, os japoneses chamam de karoshi, matar-te a trabalhar. Existem algumas técnicas simples para diminuir o stress e aumentar a tua capacidade de lidar com ele. Cestas poderosas. Pesquisas recentes mostraram que a mente e o corpo possuem o seu próprio padrão de descanso e de alerta, com um ciclo predominante que ocorre aproximadamente a cada 90 minutos. É uma altura em que o corpo para o seu comportamento orientado para o exterior e dedica mais ou menos 15 minutos a relaxar e a reabastecer energias. Os tais momentos de pausa que são necessários para integrar os momentos de stress. Trata-se de um efeito conhecido como ritmo ultradiano. São aqueles momentos em que começas a sonhar acordado ou então que tens uma sensação doce e suave de adormecimento no teu corpo ao longo do dia. E isto acontece de facto várias vezes ao dia, segundo os estudos, os tais 90 a 90 minutos. Infelizmente, muitas pessoas ignoram esta mensagem do corpo, indicando que é a altura para relaxar um pouco, e em vez disso vão tomar mais uma chávena de café ou tentam concentrar-se com mais força ainda, forçando o corpo a entrar em stress. Ao fim de algum tempo, desenvolvem um padrão de substituição do tal ritmo ultradiano. De futuro, sempre que sentires que estás a sonhar acordado ou tens a sensação de conforto repentina que se espalha pelo teu corpo, acompanha esse momento e permite-te relaxar verdadeiramente durante 10 a 15 minutos. Vais ver, recomeçarás então bem fresco e com uma melhor concentração de seguida. Na verdade, tudo na nossa vida deveria ser feito por ciclos, por ritmos. Este é o ritmo ultradiano. E não custa assim tanto perceber que a cada 90 minutos era importante que fizesses uma pausa de 10. Sim, estás a dizer: vai-me lá dizer isso enquanto eu estou a trabalhar. Vou. Tu podes fazer esta paragem até mesmo sem ninguém notar. Porque se não a fizeres, um dia tu vais parar à força. Existem várias formas de fazer esta paragem. Podes aprofundar ainda mais esta experiência de paragem, esta experiência de pausa, praticando, por exemplo, técnicas de auto-hipnose, meditação ou até usando algumas das meditações que eu já partilhei aqui neste podcast ou então no 8 dias a crescer o workbook. Eu, pessoalmente, costumo relaxar muitas vezes até entrar num estado de semi-transe, digamos. Imagino-me num local onde estou em controlo, onde me estou a sentir bem e deixo-me ficar ali durante cerca de 10 minutos. Outras pessoas podem perfeitamente imaginar que estão a tomar banhos de sol numa praia exótica. Outros ainda podem preferir sentir-se a ouvir os pássaros a cantar. Cada um é como cada qual. Como o sistema nervoso não diferencia entre o acontecimento real e um acontecimento imaginado, quando voltamos deste processo de uma destas técnicas, acordamos de facto como quem acabou de chegar de férias. E para o sistema nervoso foi exatamente isso que aconteceu. A parte ótima de recarregar as baterias com cestas poderosas, com pausas necessárias, é que podes fazê-lo em qualquer lado e com alguma prática ninguém vai notar. Por exemplo, se as fizeres no autocarro ou no comboio, as pessoas vão só pensar que estás a dormir ou a dormitar. E por falar em dormitar, chamei a esta técnica as cestas poderosas e nuestros hermanos utilizam imenso esta pausa ao longo do dia, a chamada siesta. Se és daqueles que tens possibilidade, que tens
tempo para isso, se és daqueles que aprecias a ideia de uma sesta a meio do dia, deixa-me só lembrar-te que a tua sesta nunca deve ir além de 23 minutos. A partir desse momento, o teu cérebro entra num processo natural de sono que não deve ser parado. Senão, em vez de fazeres uma pausa para relaxar e vir com mais energia, estás simplesmente a vaticinar que vais ficar cansado o resto do dia. Como prometido, vou dar-te uma versão de uma cesta poderosa que podes usar. Na verdade, é uma técnica de mindfulness que não leva muito tempo e é excelente para tu estabeleceres esse hábito de pausa sempre que o teu corpo te der a indicação, a dica de que está a precisar de uma pausa leve. E sim, mesmo que trabalhes numa fábrica, num escritório, num open space, podes sempre arranjar uma desculpa para ajustar 5 minutos do teu momento, 5 minutos do teu dia, 5 minutos do teu tempo para utilizar esta técnica. E lembra-te, a repetição é a mãe do sucesso. Mindfulness, a cesta poderosa. Procura uma posição que te seja confortável. Lembra-te que estamos a fazer um exercício de mindfulness e não é suposto estares deitado. Se estiveres sentado, mantém a tua coluna vertebral direita e ereta. Se estiveres a pé, faz com que te estiques, dá peito ao mundo. Puxa os ombros para trás e levanta a cabeça ligeiramente. Imagina que a tua cabeça é um balão de ar quente e deixa-a boiar, flutuar, puxar o teu corpo para cima. Começa por deslocar a tua atenção para os teus pés. Sente e observa as sensações nos teus pés. Se estão quentes, se estão frios, o peso que sentes. Respira profundamente e depois expira. E ao expirares, imagina uma sensação agradável, quente e relaxante a estender-se nos teus pés. Quase como se respirasses pelos pés. Agora toma uma inspiração profunda e imagina essa sensação quente e relaxante espalhar-se pelas pernas acima, até aos joelhos, e diz mentalmente o número 1. Permite que essa sensação quente e relaxante penetre nos teus músculos, nos teus ossos, espalhando-se suavemente e acalmando-os. Relaxando. Quando estiveres pronto, inspira novamente de forma profunda e imagina essa mesma sensação envolvente a subir até à tua cintura, e quando fizeres, diz a ti mesmo mentalmente: 2. Sente como se espalha, como relaxa cada zona da tua cintura.
Inspirando, aspira a sensação de bem-estar e relaxamento até aos ombros, subindo todo o tronco até aos ombros, e diz mentalmente 3. Sente como acariciaste, como relaxaste e aqueceste profundamente cada órgão do teu corpo. Sente o processo relaxar, sente toda a energia inundar o teu tronco. Faz com que o relaxamento suba pelo corpo até aos ombros e depois regresse para baixo ao longo dos braços e das mãos. Com uma nova inspiração, leva a sensação para todo o lado do teu corpo, até ao topo da cabeça, e diz mentalmente 4. Espalha todas essas sensações boas de relaxamento pelo corpo todo: pés, pernas, tronco, braços, cabeça. Quando imaginares este fluxo de relaxamento a espalhar-se no teu corpo, visualiza toda a tensão do teu corpo a ser empurrada na direção dos pés, como se fosse banida, excluída. E agora diz na tua mente o número 5 e imagina que duplicas essa sensação de relaxamento agora que expulsaste tudo o que era tensão. Sente duplicar, sente mais intenso, mais relaxado por todo o corpo, uma onda quente, relaxante. Visualiza toda a tensão a ser varrida para fora. Cria espaço para ser reabastecido, para a cada nova inspiração te preencheres com mais energia relaxante e energizadora. Assegura-te de que dedicas mais alguns momentos a realmente sentir e duplicar estas sensações no teu corpo e relaxa. Agora, e como sempre, sorri e aos poucos abre os olhos e volta lentamente com um sorriso na cara de regresso ao que tinhas e estavas a fazer antes.
Este exercício que nós experimentamos agora é um exercício que podes decorar facilmente e até mesmo decorá-los através dos números que te dei: o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São passos importantes e é uma técnica muito simples de mindfulness que tu podes utilizar para ir mais longe naqueles momentos que o teu corpo te diz: preciso de 10 minutos. Como já te disse antes, o corpo não distingue entre uma ameaça emocional ou uma ameaça física. O corpo não distingue entre um processo real ou um processo imaginado. Por isso, aconteça o que acontecer, prepara-te constantemente para proteger conscientemente o teu corpo, a tua mente e a tua energia. Felizmente, tu és dono da tua mente e isso vai influenciar profundamente, de forma empoderadora, a tua energia e o teu corpo. E é com esta técnica simples, com esta capacidade de todos os dias poderes aproveitar as tuas pausas para poderes integrar as tuas aprendizagens, que tu vais lidar melhor com o stress. Claro que se algum dia fraquejares, sabes que podes contar comigo, porque é para isso que aqui estou, a partilhar um plano para tu viveres em pleno. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. A esta altura, deves estar a perguntar-te onde é que está aquela música que ele costuma pôr no final. Hoje vou pôr a minha preferida, porque eu sei que tu és capaz. Porque eu sei que tu vais conseguir. Eu sei que tu podes conseguir ser alguém e depende só de ti. E amanhã ainda vai ser melhor. Eu sei. Podes, claro que podes. E não te esqueças também de poder partilhar este podcast e permitir a outros que tenham acesso a esta mensagem, que tenham acesso a esta técnica que eu hoje partilhei contigo. Muito simples, o 1, 2, 3, 4, 5, para tu relaxares, para tu integrares, para tu aguentares o teu stress. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais e, se fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti. Porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco.